Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais um encontro aqui comigo, onde eu vou entregar para vocês muito conteúdo relevante, muita informação para contribuir para que você aí do outro lado consiga ter resultados definitivos, significativos de emagrecimento. São 20 para as 8, eu atrasei aí 20 minutos. Eu comecei a live em ponto às 7h30, mas, no entanto, tive um problema técnico, provavelmente por conta da chuva. Fiquei sem internet aqui, mas me parece que agora está tudo resolvido. Então, boa noite, é um prazer receber você aí no Instagram, é um prazer receber você aí no Facebook para mais uma live comigo, ok? Então, à medida que você for chegando, diz para mim aí se você está me ouvindo, se você está me vendo bem, para eu saber se os meus problemas técnicos aqui já se resolveram, por favor. Deixa eu ver se tem alguém aqui falando alguma coisa. Paula entrou, Bibiana entrou. Boa noite. Achei que tinha perdido, não. Eu realmente fiquei aí sem conexão e estou retornando agora. Fiquei aí sem sinal. Então, deixa eu ver se tem alguém aqui no Instagram. Está me ouvindo bem para a gente iniciar com um pouquinho de atraso por problemas técnicos aí a nossa live, mas vamos começar. Não tem problema não. Isso faz parte, pessoal, fazer live assim, fazer ao vivo acontece mesmo e não vamos deixar que essas coisas atrapalhem aí o conteúdo. Eu sei que muita gente estava esperando por esse momento, então a gente vai começar. Então, só um segundinho para eu acertar mais aqui alguns detalhes. Para a gente poder começar. E você, hoje nós vamos falar o seguinte, hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar, tá? E eu não sei se você já sabe exatamente identificar se você tem ou não tem compulsão, se você sabe exatamente o que é uma compulsão, mas hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Eu vou poder ajudar você a identificar se você sofre de compulsão, de que forma a compulsão alimentar te atrapalha, te impede de emagrecer e, principalmente, no final, vou dar dicas para que você possa diminuir a influência que a compulsão alimentar exerce sobre você, ok? Então, me dá um oi aí, me dá um ok, fala se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok, para a gente começar a live, pessoal, por favor. Vamos lá. Me dá um retorno, por favor, para a gente poder começar. Vamos lá. Ok. Tia Ana entrou, tá me ouvindo bem? Quem tá chegando aí, bora. A Paula falou que tá ok. Ana Costa agora tá. Realmente eu tive problemas, não consegui começar exatamente às 7h30. Na verdade, eu comecei, mas aí interrompeu aqui o sinal da internet e acho que tá ok. Posso continuar então, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Instagram. Então, eu tô aí ao vivo ao mesmo tempo com você no Instagram e com você no Facebook para a gente começar a nossa live. Nós vamos falar hoje sobre compulsão alimentar, ok? Eu queria começar perguntando para você: você tem compulsão alimentar? Na sua opinião, independente se você sabe ou não sabe exatamente o que é, mas com as informações que você já tem, você acha que você é uma pessoa compulsiva, que você come por falta de controle, que você come inconscientemente, que você come mais do que deveria, fora de hora, enfim, algumas características que eu estou trazendo aí para você da compulsão alimentar. Comenta aqui para mim se você acha que você é uma pessoa compulsiva, ok? Deixa eu ver quem é que está aqui no Instagram. E vamos começar a nossa live. Max entrou, boa noite, Max. Bibiane, mais uma vez, que acompanha sempre a gente há bastante tempo. Tia Ana, Denise, Andréia, Marcelo, Eugênio de Paula. Ei, Márcia, tá aí? Seja bem-vindo. O pessoal que está me acompanhando, vamos falar hoje sobre compulsão alimentar. Vamos começar agora, né? Então, basicamente, o que é uma compulsão alimentar, né? A compulsão é uma doença mental, né? Está envolvida aí com sentimentos, emoções, com questões aí emocionais, né? Então, é uma doença mental em que a pessoa sente a necessidade de comer, mesmo quando ela não está com fome, ou
ela não deixa de comer apesar de já estar satisfeita, tá? Então são duas situações. Eu vou repetir para vocês, é uma doença mental onde a pessoa sente a necessidade de comer toda hora, mesmo que ela não esteja com fome, ou ela continua comendo, ela não para de comer, mesmo que ela já esteja satisfeita, tá? E isso acontece, na maioria das vezes, porque a pessoa perde o controle, né? Ela não tem noção do que está acontecendo, muitas vezes porque a pessoa come inconscientemente, né? Então a pessoa não tem controle sobre aquilo que está acontecendo. Depois que passa a compulsão, que a pessoa comeu muito, que a pessoa se encheu, que a pessoa está empanturrada, ou que acabou aquilo que ela estava comendo e ela só não continuou porque acabou, a pessoa se dá conta do que aconteceu. E muitas vezes a pergunta que ela faz para si mesma é a seguinte: nossa, o que aconteceu? Sem eu perceber, quando eu vi, eu já comi. Então é muito comum que esse tipo de situação aconteça, tá? Então a compulsão realmente é algo que as pessoas ficam sem controles. Andréia Haddad entrou, seja bem-vinda. Andréia, boa noite, é um prazer receber você aqui na live. Reinaldo, meu irmão, tá aí também. Wilker Matos, então o pessoal tem entrado. Obrigado pela participação, pessoal. Compartilha e convida mais pessoas para participar dessa live, para que mais gente receba essa informação e fica comigo até o final, porque nós vamos falar hoje sobre compulsão alimentar, uma doença que afeta uma boa parte da população, em maior ou menor grau, e que atrapalha e que sabota as pessoas no seu processo de emagrecimento. Então, se você conhece alguém que está precisando emagrecer, alguém da sua família, alguém da sua empresa, seus amigos, compartilha, marca a pessoa aqui para que a pessoa tenha acesso e também possa participar da nossa live. Fica comigo até o final, porque eu vou te entregar dicas importantes para que você comece a ter controle de sua compulsão alimentar, ok? Então, como eu já falei para vocês, a compulsão alimentar ela é uma doença mental que se caracteriza pelo fato da pessoa ter a necessidade de comer, mesmo que ela não esteja sentindo fome, ou ela continua comendo, mesmo que ela já esteja satisfeita, né? E tem aí um componente emocional muito grande, onde a pessoa perde o controle, ela não se dá conta do que está acontecendo e muitas vezes ela come inconscientemente, ok? Bom, segundo a Associação Americana de Psicologia, 4% da população mundial sofre de compulsão alimentar. Na verdade, né, esses 4% são as pessoas que foram diagnosticadas conforme algumas características. Mas tem muita gente que não está nesse percentual, mas que come por emoção, que tem a famosa fome emocional, que age por impulso, que perde o controle diante da comida e que muitas vezes não está computada aí e que realmente se auto-sabota o tempo todo através da comida, ok? Então, são dados aí importantes, né? Outra informação importante, você sabia que 95% das pessoas que já emagreceram voltam a engordar? Quase todas as pessoas que tentam emagrecer ou que já fizeram algum processo ou de dieta, ou através da atividade física, ou através de qualquer outra situação, boa parte das pessoas, quase a maioria, que fizeram alguma intervenção no emagrecimento, elas voltam a engordar após 6 meses, tá? E o que isso significa? Primeiro, que aquilo que elas estão fazendo não está trazendo o resultado desejado, ou que aquilo que elas estão fazendo, elas não se comprometem, não conseguem colocar aquilo em prática, por isso que elas não têm resultado. E o que acaba acontecendo por conta disso? As pessoas acabam ficando decepcionadas, frustradas, desmotivadas, desanimadas com essa situação e muitas vezes elas acabam desistindo dos processos, né? Então é muito comum a pessoa começar um processo de emagrecimento e logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ela acaba interrompendo, tá? Por uma série de motivos. Isso faz com que ela sinta culpa, com que ela sinta vergonha, com que ela se sinta fracassada
gera um nível de ansiedade cada vez maior e ela volta a comer muitas vezes até mais do que ela comia antes do processo da dieta, tá? Então isso é muito comum. E talvez você que está aí do outro lado me ouvindo, talvez isso aconteça com você também, tá? Então é um problema muito grave e que faz com que as pessoas se decepcionem com os processos de emagrecimento e muitas vezes elas acabam desistindo. E quando a pessoa desiste, ela muitas vezes se sente frustrada por causa disso e acaba comendo cada vez mais, né? Deixa eu ver quem chegou. A Rosângela chegou aí. Boa noite, Rosângela. Escreveu aqui, não sou gorda, mas estou com compulsão há 2 anos. Estou 7 quilos acima do peso. Foi o que eu falei no comecinho, Rosana. A Associação Americana de Psicologia coloca que 4% da população mundial sofre de compulsão alimentar. E eu vou falar um pouquinho de quais são as características para você diagnosticar um compulsivo, mas independente se você vai estar dentro ou fora, o fato é que as pessoas comem por emoção. As pessoas comem para aliviar sentimentos, emoções e para confortar, para sentir mais prazer, para se sentir mais feliz. E todas as pessoas que têm esse tipo de comportamento geralmente estão acima do peso ou com obesidade, ok? O Max entrou também. Boa noite, Max. O Max fala aqui que ele é compulsivo principalmente a partir das 17 horas. Neste horário ele come incontrolavelmente. Max, isso acontece exatamente porque você teve provavelmente um dia onde você teve que tomar uma série de decisões, tá? E se você não sabe, uma vez eu já comentei isso aqui em algum momento, a gente tem o músculo da força, da nossa força de vontade, que ele se desgasta ao longo do dia. Então, se você passou um dia precisando tomar decisões muito difíceis, ou teve um dia muito cansativo, ou teve um dia que as coisas não deram muito certo para você, seja porque você brigou com o chefe, brigou com a esposa, ou porque você não conseguiu atingir a sua meta no trabalho, ou por qualquer outra situação, ficou muito tempo no trânsito. A gente vive hoje inúmeros momentos ao longo do dia onde a gente fica estressado. E aí você chega a partir do final do dia, como você colocou aqui, a partir das 17 horas, as pessoas vão ficando mais desgastadas, e aí existe um dos sentimentos, que é o sentimento do merecimento, né? Depois de tudo aquilo que eu passei no dia de hoje, eu mereço me dar o luxo de comer determinada coisa. E aí a emoção, a fome emocional, a compulsão, ela vem muito forte, né? Então, seja porque você acha que você merece por tudo aquilo que você passou, ou porque você não está sabendo lidar com algum sentimento que tem te afligido, ou com algum vazio emocional, ou com alguma emoção, ou com algum sentimento negativo, e aí a comida passa a ser uma única fonte de prazer. Só que muitas vezes você perde o controle, você come além do que deveria, você come aquilo que você não gostaria, e aí, obviamente, você entra num círculo vicioso, porque após esse processo, quando você se dá conta, você já comeu mais do que deveria, você se sente culpado, fracassado, frustrado, sente vergonha, e aí a sua ansiedade aumenta mais ainda, você fica mais decepcionado consigo, e aí você quer aliviar essa nova emoção de decepção, comendo ainda mais, e você vai sentir um pouco de prazer momentâneo, mas logo em seguida você vai cair no ciclo novamente de decepção, enfim. E é isso que faz com que as pessoas engordem e que mais de 54% da população brasileira esteja acima do peso, tá? É um número muito grande, é um número absurdo de pessoas que estão acima do peso no mundo inteiro, mas no Brasil isso vem crescendo muito. Então, mais de 54% da população brasileira está acima do peso e aproximadamente 16% são obesas, tá? E eu quero trazer uma informação aqui importante para vocês também, para quem é família que tem filhos, crianças pequenas, mais de 17% das crianças já são consideradas obesas também, tá? E se você tem lá crianças na sua família com 3, com 4, com 5 anos e que está nessa situação, eu quero dizer para vocês que a culpa não é delas, tá? Que a culpa é de quem coloca aquilo que a criança vai comer dentro de casa, tá? Porque a criança simplesmente repete os hábitos que os pais têm. Então, se a criança está comendo porcaria, se a criança está comendo alimentos industrializados, se a criança toma Coca-Cola todo dia, ela não é uma decisão que ela toma
sozinha, ela ainda não tem essa maturidade, mas são os pais que muitas vezes sabotam os filhos, e o filho é uma consequência dos comportamentos e dos hábitos dos pais. Então, realmente, a obesidade infantil está virando um problema de saúde pública, um problema grave que você, que tem aí o seu filho que está numa situação dessa, você, a sua esposa, os avós, seja lá quem for, são os responsáveis para que isso não aconteça, ok? Então vamos seguir lá. A Jaque entrou, Jaqueline Oliveira, seja bem-vinda. A Rosângela colocou aqui que entrou na nutricionista, emagreceu 6 quilos, depois engordou 7. Rosângela, é isso mesmo. Precisa ver exatamente tudo aquilo que aconteceu, mas isso é muito comum. Como eu falei para vocês, tem uma pesquisa do Rodrigo Polesso que ele diz o seguinte: 47% das pessoas que já tentaram emagrecer pelo menos por 8 vezes, ok? Talvez essa, Rosângela, seja uma das suas tentativas a mais, e que realmente, se não fizer o que tem que ser feito, se não fizer um processo bacana e principalmente se não emagrecer de dentro para fora, se não tiver uma mudança de mentalidade, que é o trabalho que a gente faz com o coach de emagrecimento consciente, muitas vezes o emagrecimento não se perpetua, ele não é consistente, a pessoa volta a engordar, principalmente se ela teve uma dieta muito restritiva em números de calorias. O metabolismo desacelera, ela volta a comer aquilo que ela comia antes ou até mais, com o metabolismo desacelerado, e aí o resultado é tenebroso, ok? Então vamos seguir aqui para a gente evoluir. Eu estava falando para vocês que mais de 95% das pessoas, após 6 meses que emagreceram, elas voltam a engordar. E desse número, olha só que chocante, pessoal, aproximadamente após 5 anos, somente 0,2% das pessoas conseguem se manter no peso. Ok? Então, nos primeiros 6 meses, 95% volta a engordar, e após 5 anos, somente 0,2% mantém o peso. Ou seja, a cada 1.000 pessoas, somente 2 após 5 anos conseguem permanecer magras, tá? E por que que isso acontece? Porque as pessoas estão tentando tratar o emagrecimento através dos sintomas, tá? E não tratando a causa, a raiz do problema, que está aqui dentro de você. Então, o emagrecimento tem que ser de dentro para fora. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, ok? Então, quem está me acompanhando aí no Instagram e no Facebook, se estiver fazendo sentido isso para vocês que eu estou falando, dá um joinha aí para mim, manda um coração, escreve alguma coisa e, fundamentalmente, compartilhe e convide outras pessoas para participar desse nosso encontro, ok? Um outro dado importante é que 92% das pessoas que estão acima do peso, elas encontram na comida uma forma de aliviar o prazer, de aliviar suas emoções, de sentir prazer, de aliviar sentimentos reprimidos, né? Então, a pessoa, ela muitas vezes, ela quer resolver suas questões emocionais e encontra na comida a única forma de prazer. E aí, ela se auto-sabota, e aí ela entra nesse ciclo vicioso da compulsão alimentar, ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui para vocês de como que funciona, né? Quais são as principais causas da autossabotagem, tá? Mas antes, deixa eu ver quem é que está comigo aqui ainda no Facebook. O pessoal está aqui, ainda tem algumas pessoas. Pessoal, é isso aí. Vamos ficar até o final, porque eu vou trazer dicas importantes para vocês controlarem a compulsão alimentar. Então, fica comigo até o final, ok? E qualquer pergunta, vai colocando aqui nos comentários, e à medida que for possível, eu vou te respondendo aqui, tá bom? Vamos lá, então. A compulsão alimentar, a causa da compulsão alimentar, a gente já sabe que grande parte dela ela é emocional, ok? Mas também tem uma outra parte que está ligada, que tem origem a dietas restritivas, tá? Então, as pessoas que passam por processo de emagrecimento, onde a dieta é muito restritiva e, portanto, a gente já sabe que a pessoa não consegue manter aquilo por muito tempo, essa restrição, além de desacelerar o metabolismo, vai criando na pessoa, vai acumulando um desejo de comer alguma coisa, ou essa necessidade, essa privação que a pessoa passa, essa vida de escassez
com uma alimentação muito restrita, faz com que a pessoa não suporte depois de um certo tempo, e aí na hora que ela chuta o balde, é literalmente chutar o balde mesmo. A pessoa vai e come tudo aquilo que ela puder comer, tudo aquilo que ela vê pela frente, tá? Então, além da questão emocional, as dietas restritivas também têm aí um fator importante como causa da compulsão alimentar, tá? E além disso, como eu falei para vocês, algumas tentativas fracassadas de emagrecimento que já aconteceram também fazem com que as pessoas entrem na compulsão, né? Então, como eu falei para vocês, 47% das pessoas que já tentaram emagrecer pelo menos 8 vezes, tá? E uma outra boa parte, se eu não me engano, 41% já tentaram emagrecer pelo menos 4 vezes. Então, as pessoas que já tentaram algumas vezes acabam se sentindo frustradas, e isso também te leva para a compulsão alimentar, tá? Então, a gente falou que as causas da compulsão alimentar podem ser dietas restritivas, as diversas tentativas fracassadas de emagrecer, tá? E fundamentalmente, acho que boa parte tenha ligado aos fatores emocionais, aos sentimentos que as pessoas não sabem lidar. E muitas vezes, quando você está ligado aos fatores emocionais, está ligado a uma palavrinha chamada ansiedade, tá? Então, todas as pessoas que estão acima do peso ou que são obesas principalmente, elas são ansiosas, tá? A ansiedade muitas vezes está na raiz de todo o problema da compulsão alimentar, tá? E a ansiedade muitas vezes quando as pessoas são muito ansiosas, se não é na alimentação, a pessoa de alguma forma canaliza essa energia, essa compulsão para outras coisas. Pode ser para as drogas, pode ser para a bebida, pode ser para o jogo, para o sexo, para gastar dinheiro em coisas supérfluas, enfim, a pessoa acaba adquirindo algum outro comportamento compulsivo, ok? Então, ansiedade, nós vamos falar na semana que vem sobre ansiedade, mas eu quero já dar uma adiantada que a ansiedade é um dos principais fatores que estão por trás da compulsão alimentar e, portanto, é um dos principais sabotadores que impedem que você emagreça, ok? Então, se a ansiedade tem essa responsabilidade, obviamente, fazer alguma coisa ou qualquer atividade que reduz a ansiedade já me parece ser um grande passo favorável para que você consiga ter mais resultados no seu emagrecimento, ok? E quais são os sintomas que geralmente são característicos da compulsão alimentar? Você que está aí me ouvindo no Instagram e no Facebook, eu vou falar aqui de alguns sintomas que são aqueles mais comuns, mais característicos. Eu queria muito que você colocasse aqui embaixo para mim, poxa, esse eu tenho, isso acontece comigo, isso faz parte de mim, para que você comece a se identificar se você é uma pessoa compulsiva ou não, ok? Então, o primeiro comportamento que é muito comum das pessoas compulsivas é comer grandes quantidades em pouco tempo, tá? Então, às vezes as pessoas, independente se elas estão atrasadas nos compromissos ou não, quando as pessoas estão diante do alimento, elas procuram comer o máximo que elas podem no menor tempo possível, tá? E isso muitas vezes, como eu falei para vocês, não é uma coisa consciente, ok? Porque quando a pessoa se dá conta, ela já fez aquilo. Então, ela tem um impulso diante da comida e ela quer comer o máximo possível, a maior quantidade possível no menor tempo, tá? Então, uma das características é comer grandes quantidades em pouco tempo, tá? A outra característica muito comum e que é decorrência dessa é comer mais rápido do que o normal. Geralmente, a pessoa compulsiva, independente se ela está muito tempo ou não sem comer, ela come muito mais rápido do que o normal. Então, as pessoas que são compulsivas, você senta numa mesa com os amigos, enquanto as pessoas comem e conversam, a pessoa compulsiva, muitas vezes, ela abaixa a cabeça, olha para o prato dela, come até não poder mais rápido possível, e quando ela percebe, ela se dá conta, as pessoas ainda estão lá começando a comer, estão conversando, estão curtindo, e ela já devorou o prato. Então,
ela tem um ímpeto muito grande e ela come muito mais rápido do que o normal. Então, isso é uma outra característica muito comum, tá? Então, se você vai se identificando com essas características, pessoal, coloca aqui para mim, tá? Carol Ponte entrou, seja bem-vinda, Carol, é um prazer receber você aqui na nossa live novamente, tá? A terceira característica comum de quem é compulsivo, tá? É comer mesmo que não esteja com fome, tá? Eu pergunto, você conhece alguém assim? Que acaba de almoçar, faz lá meia hora, uma hora que acabou de almoçar, ainda está digerindo a comida e já começa a procurar alguma outra coisa para comer novamente. Ou seja, ela não está com fome, ela acabou de almoçar e muitas vezes ela fica o tempo todo procurando alguma coisa para comer, né? E aí aquele velho armarinho da sua casa, onde você guarda as tranqueiras, as guloseimas, as porcarias, ele é sempre visitado nesses momentos, ok? Ou o armarinho do escritório do seu trabalho, ou a sua bolsa, onde você sempre guarda ali um docinho. Então, a terceira característica das pessoas que são compulsivas é continuar comendo mesmo quando elas já estão saciadas, tá? Outra característica muito comum das pessoas compulsivas é as pessoas comerem sozinhas ou em segredo, tá? E por que elas comem sozinhas em segredo? Por dois motivos. O primeiro é que está relacionado ao fator de comer muito rápido, as pessoas têm vergonha, né? Então elas sabem que elas vão perder o controle, elas sabem que elas vão comer mais do que o normal, elas sabem que elas vão comer mais rápido do que todo mundo na mesa, e aí elas sabem que as pessoas percebem isso, e aí ela fica com vergonha disso, né? Então muitas vezes ela come sozinha ou em segredo. E o segundo fator que faz ela comer em segredo ou sozinha é porque ela quer comer tudo sozinha, ela não quer dividir nada com ninguém, ok? Então, a pessoa compulsiva, muitas vezes, ela guarda as coisas, ela esconde as coisas, ela se esconde para ela comer tudo que ela puder sozinha, só para não ter que dividir nada com ninguém, ok? Eu pergunto para você que está aí no Instagram, para você que está no Facebook me ouvindo, você se identificou com alguma dessas características da compulsão alimentar? Ou você conhece alguém que tem essas características? Não precisa citar nome, nada. Coloca aqui para mim nos comentários. Eu conheço, eu tenho esse comportamento e não tem problema nenhum. O primeiro passo para a gente começar a eliminar de uma vez por todas a compulsão da nossa vida é reconhecer que você passa por isso, ok? Alguém fez algum comentário aqui no Facebook? Renata, eu tenho todos esses sintomas, que bad. Pois é, Renata, isso é muito comum, tá? E não tem problema nenhum você reconhecer isso como você está fazendo aqui no Instagram, tá, Renata? Porque são características muito, muito comuns das pessoas que são compulsivas. E escuta bem uma coisa que eu vou te dizer. Nem todas as pessoas que são compulsivas, elas são obesas ou estão acima do peso, ok? Tem pessoas que a compulsão ela é mais momentânea, ela acontece mais de vez em quando, ou é compulsão por alguma coisa que talvez não causa tanto dano, né? E a pessoa às vezes tem uma genética muito favorável, às vezes é nova, então as pessoas às vezes são compulsivas, ela não necessariamente ela é gorda, mas houve uma coisa que eu vou falar para vocês. Com o passar do tempo, se isso não for controlado, essa pessoa vai provavelmente ficar acima do peso ou ser uma obesa no futuro. Por quê? Uma mente gorda não sustenta um corpo magro. Então, se você não tiver uma mudança na sua mentalidade, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, para que você tenha novos comportamentos e, portanto, adquira um novo hábito, você, inevitavelmente, você pode ser compulsivo agora, daqui a pouco você vai ter problemas de excesso de peso, ok? A Paula colocou aqui que conhece gente compulsiva, a Bibiane também, e é isso aí, a gente vê isso no nosso dia a dia, tá? E a última característica que eu quero trazer, que é muito comum para as pessoas que são compulsivas aqui para vocês, é que normalmente as pessoas compulsivas elas se sentem tristes ou culpadas por ter comido demais. Como eu falei, quando a pessoa faz isso, ela perde o controle, ela é impulsiva, ela faz isso muitas vezes inconscientemente. Então, quando ela cai na real, quando ela vê o que aconteceu, quando ela vê o que ela fez, ela muitas vezes se sente culpada, se sente triste, se sente vergonha.
porque ela de verdade não queria ter feito aquilo, mas ela não teve controle. Então essa é uma outra característica das pessoas compulsivas, ok? Então, para você conseguir identificar se você é ou não compulsivo, ou se você conhece alguém, até que você possa também ajudar, ou se você não tiver coragem de falar para a pessoa, passa o meu link, pede para a pessoa entrar na minha página, curtir a minha página e me acompanhar, e de repente pede para ela assistir essa live que vai ficar gravada, para ela poder se identificar. Então é importante que a gente também, independente se você não está acima do peso, se você está super saudável, se você está feliz com o seu corpo, certamente você conhece alguém que não está. Como eu falei para vocês, 54% da população brasileira está acima do peso. Então certamente você conhece alguém que tem compulsão, então você pode, é sua obrigação ajudar as pessoas também, ok? Então, só para recapitular aqui, as 5 características mais comuns das pessoas compulsivas. Comer mais rápido do que o normal, tá? Comer mesmo quando não está com fome, tá? Continuar comendo mesmo depois que já estiver saciado, comer sozinho ou em segredo, né? E eu falei para vocês que as pessoas fazem isso ou por vergonha ou porque não querem dividir nada com ninguém e sentir triste, culpada, vergonha após ter comido demais, tá? Então, se você tem uma ou mais dessas características, fique atento, tome cuidado e provavelmente se você está acima do peso, pode ser que a sua compulsão está contribuindo para que você esteja da maneira como você está hoje, ok? A Associação de Psicologia, muitas vezes, elas caracterizam que se você tiver um ou mais desses 5 sintomas que eu falei para vocês, que são os principais, os mais característicos, se você tiver um ou mais desses 5 sintomas e que eles aconteçam pelo menos 2 vezes por semana e que isso seja frequente num período de pelo menos 3 meses, eles acabam diagnosticando a compulsão alimentar, ok? Lembra que eu falei no começo que, segundo a APA, Associação Americana de Psicologia, 4% da população mundial sofre de compulsão alimentar. Eles caracterizam essas pessoas quando, pelo menos, elas têm uma ou mais dessas 5 características e se apresentam, que acontecem pelo menos por 2 vezes por semana, num período frequente de no mínimo 3 meses. Aí é caracterizada a compulsão alimentar. Mas certamente tem muita gente que não está dentro desse diagnóstico, mas que tem compulsões muito mais espaçadas ou que não tem uma compulsão tão frequente, mas que essas compulsões já são suficientes para que você esteja acima do peso, para que você esteja insatisfeita com o seu corpo, para que você tenha vergonha de frequentar os lugares, vergonha de usar biquíni na praia, de usar sunga, vergonha de tirar roupa na frente do seu marido, da sua mulher, vergonha de ir numa loja comprar roupa, vergonha de frequentar um restaurante porque você tem medo que a sua compulsão vá ser percebida pelas pessoas, ou seja, de alguma maneira, essa situação impede que você seja quem você nasceu para ser, impede que você tenha a liberdade e a felicidade de poder viver sem ter que se preocupar com essas coisas, ok? Então, é muito comum, né? E aí eu quero que também você que se identifique ou que você lembre de pessoas que você conheça, alguns diálogos, alguns comentários típicos das pessoas compulsivas, tá? Do tipo, eu não consigo me controlar diante da comida, né? Então a pessoa, você convida a pessoa para ir em determinado lugar ou vai oferecer alguma coisa, a pessoa já fala para você, ó, eu nem vou porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá, não vou conseguir me controlar. Ou se eu abrir a geladeira, eu vou acabar comendo o que tiver lá, não importa a hora do dia, tá? Então tem muita gente que às vezes acorda de madrugada para tomar um copo de água, abre a geladeira e aí faz aquele estrago só porque acabou aí vendo o que tem na geladeira e aí por impulso ela perde o controle, tá? Tem pessoas que falam, pô, eu vou comer, que já saem de casa planejando ir para algum lugar, seja para uma festa, para uma churrascaria, para algum lugar que talvez vai ter uma oferta de alimento, de comida muito grande,
Normalmente esses buffets a pessoa já sai e fala, nossa, hoje eu vou comer demais, hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou tirar a barriga da miséria, né? Eu estou aqui lembrando das expressões que a gente usa. Então, as pessoas já saem de casa, os diálogos, os comportamentos, os comentários que elas fazem para si mesmo ou para as pessoas que estão juntos é essa, e muitas vezes você fala isso sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, você fala isso com o maior orgulho, né? E por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque eu também já passei por isso e às vezes a gente se pega em situações dessas e está tudo bem, né? A questão é que muitas vezes se a pessoa consegue ter um controle do seu sistema racional, que é o sistema top-down, que eu já falei para vocês em algum momento, e a gente vai falar novamente em outras situações. Se eu tenho um controle maior sobre o meu sistema racional, eu tenho muito mais controle sobre o alimento. Agora, se o meu sistema bottom-up, que é o sistema das emoções, tomar conta da maior parte das minhas decisões, certamente eu vou comer por emoção a maior parte do tempo, ok? Outro diálogo muito comum, né? Eu anotei aqui alguns para não esquecer. Por exemplo, a pessoa fala assim, pô, eu sei que os meus familiares vão sair, por isso eu vou inventar uma desculpa para ficar em casa. Vou falar que eu estou com dor de cabeça, vou falar que eu estou cansado, que eu tenho que estudar, que amanhã eu tenho que acordar cedo, só por um único motivo, poder comer sozinha, sossegada, sem ninguém enchendo o saco, tá? Então isso também é muito comum, né? A pessoa também, ela fica com vergonha dos outros, né? E ela não gosta desse controle das pessoas falando. Então, muitas vezes, gente, chegar para uma pessoa que tem compulsão alimentar e ficar falando, pegando no pé, ou muitas vezes dizer algumas palavras do tipo, oh, vai, tenha mais força de vontade, você consegue, você precisa mudar essa situação, tal. As pessoas acabam vendo isso de uma forma muito negativa, né? As pessoas ficam com raiva. Por quê? Porque se elas pudessem, se elas conseguissem, se elas soubessem como fazer, certamente elas fariam. Elas não estariam nessa situação. Lembra que eu falei? Muitas vezes é inconsciente, é fora de controle. Então, se chegar para uma pessoa que tem compulsão e falar, poxa, não faz isso, toma cuidado, não vai ter esse tipo de problema, você pode vencer isso, você talvez até está querendo encorajar, mas as pessoas às vezes ficam com raiva disso, porque é óbvio que se elas conseguissem, elas não seriam desse jeito, né? Então, muitas vezes precisa tomar cuidado um pouco com isso, porque às vezes isso atrapalha e pode aí trazer ruídos no relacionamento seu com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com os seus amigos, com o seu colega de empresa, que você percebe que tem a compulsão e de repente você tenta com a maior boa vontade ajudar e pode causar algum tipo de problema, né? Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Paula colocou aqui que um dia a conta chega, né? Quando a gente estava falando lá dos magrinhos, que hoje tem compulsão, não necessariamente são acima do peso, certamente um dia a conta chega, e um dia a conta chega, Paula, não só no corpo, né, de você ficar acima do peso, mas a conta chega principalmente na saúde, tá? Então, nem sempre a pessoa estar magra significa que ela é saudável, tá? Então, a gente sabe as inúmeras doenças que acometem as pessoas que têm um estilo de vida ruim, que não é saudável. Então, a conta chega e chega principalmente na sua saúde, ok? A Rosângela colocou aqui também, minha mente suplica por alimentos doces. Por quê? Não é só a sua mente, Rosângela. E acho que foi importante a sua pergunta aqui. Sabe por quê? Porque lá nos nossos antepassados, obviamente, não existia doce, não existia açúcar, né? As pessoas comiam aquilo que elas caçavam, né? E de vez em quando poderiam ter a sorte de encontrar lá uma árvore, um pé de algum fruto, né? De alguma coisa, mas era muito mais raro, né? Então a fruta para os nossos antepassados era como se fosse algo que era uma exceção. E quando eles encontravam pelo sabor doce da fruta, e certamente o sabor doce da fruta lá dos nossos antepassados não era tão doce quanto o sabor da fruta nosso atual, né? Mas as pessoas tinham a fruta como era algo que trazia uma sensação de prazer lá para os nossos antepassados, só que não era algo abundante, era algo escasso, né? Então, os nossos antepassados, eles saíam para caçar, o cara saía, não sabia se ele voltava, né?
ele tinha que trazer a caça para manter a sustentabilidade aí, a família, a sobrevivência da família. E, poxa, se ele encontrasse alguma árvore com fruta, isso era realmente como se fosse um prêmio, né? Então, os nossos antepassados já gostavam, já tinham alguma coisa do sabor do açúcar como uma fonte de prazer lá nos nossos primórdios, mas isso não era abundante, ok? Então, o nosso cérebro reptiliano, a nossa amígdala cerebral, que é a estrutura que veio com os nossos antepassados, que faz parte do nosso sistema nervoso, do nosso conjunto do nosso cérebro, né? Nosso sistema cerebral, ela traz essa informação aqui, esse código que diz pra gente que, poxa, açúcar é muito bom. Então, Rosângela, sua mente suplica açúcar e eu tenho certeza que a minha também, a de todo mundo que está aqui me ouvindo, também suplica açúcar. E isso é normal porque a gente traz no nosso antepassado, lembra? Dava sensação de prazer e era escasso. O que acontece hoje? A gente tem esse registro no nosso sistema cerebral, só que o açúcar hoje é abundante. O açúcar não é mais escasso, o açúcar está aí à disposição de todo mundo, é barato, ele é incentivado pela indústria alimentícia. O açúcar hoje ele faz parte de várias propagandas, né? Então a gente é estimulado o tempo todo com imagens, com palavras, com músicas a ingerir o açúcar. E aí a gente então tem essa estrutura que já vem dos nossos antepassados que gosta do açúcar. E é essa abundância toda que a gente vive, sem dúvida alguma, a gente acaba viciado no açúcar. Então, Rosângela, somente suplica um dos motivos é por causa disso. E o outro grande motivo é porque você está viciada no açúcar, tá? E quando eu estou falando aqui açúcar, eu não estou falando só do doce, tá, pessoal? Todo carboidrato o produto final da sua digestão é a glicose, que é o açúcar, ok? Então, todo carboidrato, as frutas, os carboidratos, mesmo aqueles integrais, e principalmente os alimentos processados, industrializados, eles são repletos de açúcar. Então, a gente está acostumado a comer muito isso hoje em dia, essa abundância de carboidrato e, portanto, de açúcar, a gente vive viciado em açúcar, tá? Então, uma das coisas que a gente faz no processo de coaching de emagrecimento consciente, além de ativar o seu sistema, o seu neocórtex, né, que é o seu sistema top-down, para que você tome decisões mais racionais, a gente faz também dentro do processo te dar mais competências e habilidades para que você consiga ter mais foco, ter mais organização, para que você consiga preparar a sua alimentação do dia a dia para que ela comece a quebrar esse seu ciclo vicioso do açúcar, ok? E muitas vezes a gente usa estratégias alimentares para que haja uma quebra, né, uma interrupção nesse ciclo vicioso do açúcar, porque enquanto você não fizer esse detox do açúcar, enquanto você não quebrar esse vício, vai ser praticamente impossível você conseguir ter resultado no seu emagrecimento, porque é como se você colocasse cocaína na frente de um viciado em cocaína e falasse para ele assim, ó, tá aqui na sua frente, mas não cheira essa cocaína, tá? Ou que você pegasse um alcoólatra e colocasse uma garrafa do melhor uísque e falasse para ele assim, ó, não bebe. Normalmente o que vai acontecer? A pessoa está viciada, ela vai consumir aquilo. E é isso que a gente vive diariamente no nosso, na nossa vida, né? Então, oferta imensa de açúcar o tempo todo. Para quem é viciado, a gente não consegue ter resultado nenhum. E não é problema de força de vontade, porque você pode ter a força de vontade que você quiser. Se você não tiver algumas estratégias, você não consegue vencer esse ciclo vicioso, ok? Luciane colocou aqui, eu tenho um filho que tem todos esses itens. Ok, Luciane, então tome muito cuidado, mude os seus hábitos, seja exemplo para os seus filhos, porque senão eles vão, desde pequeno, já crescer viciados com açúcar e, portanto, não vão ser saudáveis, né? A Carol Ponte pergunta aqui, coloca aqui, dietas muito restritivas podem causar compulsão. Eu já passei por isso, ficava um tempão em uma dieta muito difícil e depois comi o dobro. É isso mesmo, Carol, é isso que acontece, é isso que eu falei. Você viver uma dieta restritiva, uma situação de privação, ela não se sustenta por muito tempo e, portanto, quando você não aguenta mais sustentar aquilo, você vai para o comportamento compulsivo. Então, é isso mesmo. Léo Baleeira entrou, seja bem-vindo, Léo, boa noite, é um prazer ter você aí na minha live, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar, né? Então eu trouxe aqui algumas características da compulsão, né?
trouxe alguns diálogos, né? Que as pessoas então, têm compulsão dizem para si mesmo, até para que você possa se identificar, ou para que você possa lembrar daquelas pessoas que você conhece, que tem compulsão, né? E, obviamente, depois de ter conceituado o que é compulsão alimentar, depois de ter trazido o que causa compulsão alimentar para vocês, depois de ter trazido quais são as características do compulsivo e quais são os diálogos mais frequentes, eu quero trazer para vocês as principais consequências da compulsão alimentar, né? Obviamente, o aumento do peso, da obesidade, né? E como consequência disso, uma série de doenças, né? Tais como diabetes tipo 2, síndrome metabólica, câncer, doenças cardíacas, hipertensão arterial, bulimia, TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, depressão. Então, várias doenças em decorrências da compulsão por conta do excesso de peso. Além disso, algumas doenças sociais, né? Como eu falei, as pessoas compulsivas, elas se isolam, elas ficam sozinhas para poder comer porque elas têm vergonha, então elas se alienam do convívio social. As pessoas muitas vezes também ficam depressivas porque elas têm sentimento de culpa constante, ok? Sentem arrependimento, fracasso, tristeza, frustração, vergonha, enfim, coisas que a gente já comentou aqui. Então, as consequências são muito graves das pessoas que estão acima do peso, e das pessoas obesas, das pessoas que têm compulsão alimentar, ok? E aí, eu queria trazer, então, algumas dicas para você, para que você consiga controlar um pouco mais essa compulsão, tá? Eu estou finalizando um e-book onde eu vou te dar eu vou dar para vocês como controlar a compulsão alimentar em 8 passos, mas mesmo que esse e-book não esteja pronto ainda, eu quero trazer para vocês algumas dicas práticas para que vocês apliquem no dia a dia, que certamente vão contribuir para que você tenha mais controle da sua compulsão. E lembre-se do que eu falei no início, para você controlar a sua compulsão, o primeiro passo é ter consciência de que você é compulsivo, tá? Então, pega aquelas características que eu trouxe da compulsividade e vê se você tem uma ou mais daquelas 5 características que são as mais comuns para você definir se você tem a compulsão ou não. Então, ter consciência disso, pessoal, já é o primeiro passo. Você ter consciência do seu problema, tá? Ter clareza. Quando você tem clareza daquilo que acontece contigo, fica muito mais fácil você saber para onde que você vai, de que forma você vai resolver aquilo, tá? Então, quando você não tem clareza, é difícil. Lembra que eu falei que a compulsão, na maioria das vezes, ela é inconsciente. Então, se a pessoa não tem clareza, não tem consciência de que ela existe, certamente ela vai ter muito mais dificuldade de lidar com isso, tá? Vamos lá, então. Uma coisa que é importante vocês fazerem, e para quem me acompanha aqui na minha fanpage e me acompanha nas lives, nos meus posts, nos conteúdos que eu coloco aí nas mídias sociais, eu já falei de uma série de coisas que é importante para quem quer ter resultado definitivo no seu processo de emagrecimento, né? Então, algumas delas eu vou colocar aqui novamente porque é de fato aquilo que funciona, tá? E para controlar a compulsão, tire certo se você colocar em prática essas dicas e sugestões que eu vou dar para você agora, por isso que eu pedi para você ficar comigo até o final, você vai conseguir pôr isso em prática e ajudar a ter controle sobre a sua compulsão, ou se você não tem a compulsão, vai poder anota todas essas dicas e fala para as pessoas que você conhece, que você convive, para que as pessoas também possam ter mais controle, ou peça para as pessoas, marca que as pessoas compartilhem a live, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação, ok? Então vamos lá. A primeira dica importante é comer devagar e se preocupar em mastigar bastante os alimentos, tá? Fala, nossa, Reginaldo, mas isso tem a ver? Isso de fato funciona, né? Lembra que eu falei que uma das principais características das pessoas que são compulsivas é a pessoa comer muito rápido, ela come numa velocidade tão rápida que ela olha para baixo, ela só olha para o prato, ela não consegue conversar com ninguém, e ela devora enquanto o prato de comida não acaba, ela não consegue parar de comer, né? Então, é muito típico dessas pessoas que comem rápido demais, uma grande quantidade de alimento num tempo muito curto. É muito comum que essas pessoas não mastiguem muito, tá?
E, portanto, essas pessoas não conseguem mandar a informação para o cérebro, não conseguem ativar o hormônio da leptina, que é um hormônio que informa para o seu cérebro que você já está saciado e, portanto, que você vai começar a parar de comer. Né? Se você come uma quantidade muito grande, muito rápido, não dá tempo de você mandar, de você ativar, de você liberar esse hormônio, a leptina, para informar que você está saciado. Então, você vai comer muito mais do que você comeria se você comesse devagar. Então, portanto, comer devagar, mastigar bem os alimentos é fundamental para que você comece a controlar a sua compulsão, ok? Porque às vezes, se você comer devagar a comida, mastigando bastante, pode ser que você não coma nem aquele prato inteiro, ok? Ao passo que se você comer rápido, você vai comer aquele prato, vai repetir talvez uma ou duas vezes ainda, até você receber a informação de que você já está saciado, ok? Então, as pessoas que comem muito rápido e não mastigam, elas tendem a comer muito mais e tendem a ter esse comportamento compulsivo. Então, comer devagar, mastigar muitas vezes o alimento é uma maneira de você começar a controlar a sua compulsão. Reginaldo, eu tenho que mastigar quantas vezes o alimento, tá? O que a ciência diz é que você tem que mastigar no mínimo, a cada garfada, mastigar 20 vezes, tá? Aquele alimento. Obviamente, depende do alimento. Se você está falando, comendo uma carne, por exemplo, um alimento que é um pouco mais denso, que é um pouco mais gorduroso, por exemplo, você vai ter que mastigar muito mais. A carne você tem que mastigar no mínimo 30 vezes antes de você engolir, né? De uma forma geral, arroz, feijão, esse tipo de coisa, 20 vezes é suficiente. Então, às vezes você está aqui falando e você deve estar pensando, né? Poxa, quantas vezes será que eu mastigo? Então, eu peço para você aí agora, comece a reparar na sua próxima refeição quanto tempo quantos movimentos de mastigações você faz a cada garfada, tá? E talvez você vai ficar surpreso e perceber que você engole a comida a cada 4, 5 mastigações. Ou você pode ficar surpreso e falar, nossa, eu mastigo 40 vezes, eu mastigo muito mais do que é recomendado. Então, o primeiro passo é você comer devagar e mastigar bem, de 20 a 30 mastigações a cada garfada. Então, o primeiro passo que você tem agora, atividade prática para você fazer, na sua próxima refeição, você contar e ter noção, consciência de de como que você mastiga. E procura também reparar nas pessoas que estão sentadas com você na mesa, ou reparar nas pessoas que estão sentadas no restaurante, de que forma que elas mastigam, com que velocidade, quantas vezes elas mastigam a cada garfada, e você começa a observar o comportamento compulsivo nas pessoas e, ao mesmo tempo, observa o corpo das pessoas. Né? Você vai começar a associar, nossa, aquele cara ali que come que nem um desesperado, que nem um faminto, você começa a observar que grandes chances do corpo dele estar acima do peso. Você vai perceber pelo corpo. E aí você começa a associar a velocidade de mastigação dele com a situação que ele se encontra com o corpo dele. E você vai fazer uma associação disso, pode associar com você, com seus amigos, com a sua mãe, com seu pai. Então, essa é a primeira dica que eu dou para você, para que você comece a controlar a sua compulsão. Você precisa permitir, né? Eu quero só lembrar que toda vez que você mastiga, que o alimento fica mais tempo na sua boca, você tem na sua saliva, né, uma enzima chamada amilase salivar. E essa enzima, ela já começa o processo digestivo, principalmente, basicamente, dos carboidratos na sua saliva, ok? Então, se você, por exemplo, está comendo carboidrato, seja ele integral, seja amido, seja um doce, seja um carboidrato simples, não importa, o processo digestivo já começa aqui na boca, tá? Então, se você come rápido, mastiga pouco e engole, você perde esse processo digestivo. O que vai acontecer? Você vai ter que ter muito mais ácido no seu estômago para digerir esse alimento, porque você basicamente pulou esse processo de digestão através da enzima amilase salivar na sua boca, né? E ao mesmo tempo, toda vez que você começa a mastigar bastante vezes, você manda a informação para ativar a sua leptina,
que é um hormônio que vai te informar ao seu cérebro se você vai estar saciado. Então, se você comer mais devagar, você vai comer bem menos do que normalmente você comeria, tá? Então, essa é uma primeira dica valiosa para você ter controle sobre a sua compulsão alimentar. Eu quero perguntar para vocês aí, faz sentido essa primeira dica, pessoal? Estou vendo aqui, o Michel entrou. Michel, seja bem-vindo. Né? É um prazer receber você na nossa live. E o Michel é um cara que eu me inspiro muito. É um coach de emagrecimento consciente também. Um cara que estuda muito os sabotadores de emagrecimento. Um cara que me ensina muito. É um prazer recebê-lo aí, Michel. Seja bem-vindo, né? E eu quero aí te mandar um abraço grande. Estivemos juntos aí nesse último fim de semana em Curitiba, lá no evento da mentoria do Coliseu. Então é um prazer poder receber você na minha live, Michel. Então eu pergunto para vocês, pessoal, quem está aí no Instagram, quem está no Facebook, essa primeira dica fez sentido para vocês? Você acha que é possível colocar isso em prática a partir da sua próxima refeição? Começar a se preocupar com isso e começar a associar e a perceber se você tem ou não um comportamento mais compulsivo e que talvez isso pode favorecer o seu processo de emagrecimento, tá? Então coloca aqui para mim, pessoal. Vamos seguir. A segunda dica que eu quero dar para vocês é escovar o dente, né? Olha que coisa, é uma coisa tão simples, né? Mas isso acontece comigo o tempo todo, né? Toda vez que você faz uma refeição e logo em seguida escova os dentes, obviamente, pela questão de toda a higiene bucal, para você evitar de ter algum problema nos seus dentes, na gengiva e tudo mais, o fato de você escovar o dente inibe que você vai comer logo em seguida, tá? E talvez você já tenha feito isso outras vezes e talvez sem perceber, mas talvez você consiga ter noção de que isso funciona, né? Então, enquanto você tiver o gosto da pasta de dente, com aquele frescor da pasta de dente, com aquele gostinho, né? Mais de menta, né? Mentalizado na sua boca, aquele frescor, muitas vezes a gente evita de comer para ficar com aquela sensação da boca limpa por mais tempo, né? Então, escovar os dentes é uma outra forma de você conseguir diminuir o seu ímpeto pela compulsão, tá? Então, é uma outra estratégia que você pode usar. Então, não só escovar os dentes para que você tenha aí faça a sua higiene bucal, mas escovar os dentes várias vezes ao dia pode ajudar você a ter mais controle sobre a sua compulsão e você, portanto, não ficar comendo toda hora, todo minuto, todo tempo, ok? A terceira dica que eu quero dar para vocês aqui é beber água, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o sensor de saciedade no nosso sistema cerebral, nosso sistema nervoso, o sensor de saciedade da comida, do alimento e da sede, eles estão muito próximos, tá? Então, às vezes, você está desidratando, você está sentindo sede e você tem uma sensação de que você está com fome, tá? Então, uma outra coisa importante, sempre que você puder, antes das refeições, você tomar pelo menos um copo de água, né? Ou sempre que você começar a sentir fome e você vê que não é o horário da sua refeição, não é uma fome, muitas vezes, física, né? Muito mais uma fome emocional, você poder ingerir um ou dois copos de água antes das refeições ou antes de você começar a comer fora de hora, provavelmente vai contribuir para que você coma menos ou para que você nem coma, né? Lembra que, então, esses sensores de saciedade do alimento ou da sede estão muito próximos, então favorece, porque de repente você pode estar com sede e estar confundindo com a fome, né? E muitas vezes também, se você tomar um líquido antes da sua refeição, aquilo pode já trazer um volume para o seu estômago e, portanto, você pode até favorecer com que você coma menos também, tá? Então, uma outra forma de você ter esse controle sobre a sua compulsão, beber água também é uma outra dica importante, ok? Vamos seguir. Eu estou vendo aqui que o meu tempo no Instagram aqui vai se encerrar, tem mais 40 segundos, então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, por 30 segundos aqui, eu vou encerrar o Instagram, vou reiniciar para que a gente toque o assunto. E você que está aí no Facebook, me aguarda só um minutinho para a gente continuar aqui, tá? Só um minutinho.
Ok. Já estou ao vivo aqui de novo no Instagram, então quem estava me acompanhando deve ter dado uma interrompeu e voltou. Quem estava aqui no Facebook, estou aqui. Ana Paula entrou aí. Um beijo para você, Ana. Seja bem-vindo na nossa live, tá? Então eu estava aqui colocando algumas dicas para que você possa ter mais controle sobre a sua compulsão, para que você coma menos, né? O pessoal aqui, a Renata, que estava no Instagram, voltou, a Tati voltou, o pessoal que deu interrompido está entrando de novo. Então, é isso aí, pessoal. Vamos continuar, tá? Me parece que tem uma forma de eu fazer isso para que não haja essa interrupção depois de 1 hora no Instagram. Eu acabei procrastinando e não fui atrás dessa solução, mas prometo que na próxima vez isso não vai acontecer, tá? A quarta dica para você ter mais controle também da sua alimentação, pessoal, é você não ficar comprando porcaria, né? Então, o fato de você estar em casa, por exemplo, e saber que tem chocolate, que tem o doce que você mais gosta, ou que tem a pizza lá congelada, ou que tem qualquer outra coisa que te estimula a ter um comportamento compulsivo, só de você saber que está lá, a chance é muito grande de você não conseguir resistir, né? Então, uma outra estratégia importante é você não comprar aquilo que você sabe que vai te atrapalhar no seu emagrecimento, é aquilo que você sabe que vai ser irresistível para você, né? Então, as pessoas às vezes saem de casa e já falam, nossa, eu vou chegar o mais rápido possível em casa porque eu sei que lá está me esperando uma caixa de bombom, por exemplo. Então, você estimula o seu comportamento compulsivo. Então, se você não quer engordar, se você sabe que você não resiste, ou tem dificuldade de resistir a algum tipo de alimento, de doce, não compra, tá? Não compra. É a melhor coisa que você vai poder fazer para o seu emagrecimento, ok? O quinto passo é fazer um planejamento diário, né? Então, como eu sempre venho falando para vocês nas lives, né? É fundamental para que você consiga ter resultado no seu processo de emagrecimento que você ative o seu sistema top-down, né? É o sistema da razão, é o sistema da consciência, é o sistema da tomada de decisões conscientes, é o sistema que planeja o futuro, tá? Então, quando você senta para fazer um diário e planejar o seu dia, desde aquilo que você vai comer, até o que você vai beber, os horários, os intervalos que você vai ter, se organizar e preparar para levar alternativas saudáveis. Se você sabe que você vai naquele dia ficar muito tempo, um intervalo muito grande sem comer, isso tudo ativa o seu sistema top-down, o seu sistema racional. E toda vez que você está com o seu sistema racional ativado, você ajuda a equilibrar suas decisões e você não toma mais suas decisões só pela emoção, pelos sentimentos. Você passa a tomar decisões pela razão. E quando você toma decisões pela razão, a chance é muito maior de você conseguir controlar a sua compulsão, controlar o seu impulso, ter muito mais controle sobre a sua fome emocional, ok? Então, uma das coisas mais importantes que a gente faz no nosso processo de coaching de emagrecimento consciente é aplicar ferramentas nas sessões de coaching para que ative diariamente, para que você ative diariamente o seu sistema top-down, o seu sistema racional, e que você deixe esse sistema cada vez mais forte e cada vez mais presente para que te ajude a fazer escolhas mais saudáveis e, portanto, facilite com que você tenha mais controle sobre a sua compulsão, ok? A Marli entrou aí também. Marli, olá, boa noite, seja bem-vinda à nossa live, ok? Outra dica importante, né, é você estar sempre comer, se possível, acompanhado de alguém, né? Lembra que eu falei no início que uma das principais características das pessoas compulsivas, elas têm vergonha de comer, que elas se isolam porque elas têm vergonha de comer na frente dos outros, porque ela come tão rápido, um volume de comida tão grande num tempo curto, ela come muito, né? Ela repete o prato, faz aquele pratão de comida, come numa velocidade absurda, e muitas vezes quando ela percebe, se dá conta que as pessoas perceberam isso, elas ficam com vergonha, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas se isolam, né? Elas não ficam muito presentes no convívio social. Então, uma coisa importante para você que tem compulsão, que tem consciência disso, é poder se desafiar e chamar as pessoas para comer junto contigo, para que isso também iniba o seu comportamento, para que você possa conversar a cada garfada, para que você possa mastigar com calma,
mastigar o alimento muitas vezes, né? Lembra que eu falei? A primeira dica de 20 a 30 vezes, mastigar de 20 a 30 vezes cada garfada que você colocar na boca. Então, você comer acompanhado de alguém também facilita, principalmente se esse alguém tem noção do seu desafio, né? Se você conseguir falar para as pessoas, poxa, eu tô aprendendo a comer mais devagar, eu estou aprendendo a ter controle sobre a minha compulsão alimentar, então comer junto contigo vai me ajudar. Então, se você perceber que eu estou comendo muito rápido, me dá um toque, tal. Então, sabe, você conseguir abrir essa possibilidade para as pessoas que estão acompanhando você na sua alimentação é muito importante, vai fazer com que você tenha muito mais controle, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, dicas e sugestões fáceis e simples para você aplicar no dia a dia, tá? E lembra, eu estou finalizando meu e-book, onde eu vou dar 8 passos para que você consiga controlar a sua compulsão, tá? Então, nesse e-book nós vamos ter aí ações um pouco mais profundas, né? Que vão ativar o seu sistema top-down, mas se você conseguir aplicar essas dicas simples e rápidas que eu estou dando para você no dia a dia, já vai contribuir muito para que você controle a sua compulsão alimentar e, portanto, que você tenha resultados efetivos no seu processo de emagrecimento, ok? O outro passo, a outra dica que é importante, que eu já falei em lives anteriores, né? É dormir bem, né? Dormir pelo menos 8 horas por dia, né? E aí você pode se perguntar, Reginaldo, o que tem a ver eu dormir muito com a minha compulsão alimentar, tá? E eu quero te explicar que tem exatamente tudo a ver, tá? Ana falou aqui que funciona muito, isso é fantástico, faço sempre um diário alimentar. Ótimo, Ana, é isso mesmo, tá? Essa é uma estratégia importante. Então, se você faz isso, perfeito, faça outras coisas também para te ajudar. Quanto mais coisas você fizer, melhor, ok? Mas aí, tá de parabéns a Ana, que já faz o seu diário alimentar, isso é fundamental, tá? Voltando na questão do diário, né? Você imagina você sair de casa de manhã, muitas vezes as pessoas já têm todo o planejamento no dia, né, do trabalho, quais são os projetos, as reuniões, tudo aquilo que vai acontecer no seu dia de trabalho ou na faculdade, as matérias que ela vai ter que estudar, se vai ter prova ou não vai ter prova. E as pessoas têm tudo isso, e isso é fantástico, né? Por que não ter tudo isso no papel? Aquilo que você vai comer, que horários você vai comer, quanto tempo você vai reservar para cada refeição sua, né? Se você vai ter que fazer uma refeição rápida no carro, entre o intervalo de uma reunião e outra, ok, aquele dia vai ser assim, leve. O que você pode levar então para favorecer, para você não ficar com fome, ao mesmo tempo que você coma algo saudável? Percebe, pessoal? Quando a gente fala aqui da questão do diário, né? Que é a questão da organização, do planejamento, e que ativa o sistema top-down, como a Ana falou aqui, que funciona muito, é exatamente isso, sabe? Olha que legal você poder sair de casa com tudo planejado, não só o seu trabalho, os seus estudos, as suas reuniões, mas planejar as suas refeições, né? Você saber onde você vai comer, você saber o que você vai comer, determinado lugar que você sabe que vai comer, o que oferece, se é saudável ou não é, e se você não tiver opção de locais saudáveis, então que você leve de casa algo já preparado, que está alinhado ao seu projeto de emagrecimento, né? Então, é fundamental, pessoal, que vocês façam esse planejamento, saiam de casa decididos sobre o que vão comer, quais os horários, onde. Já decidam isso assim que vocês levantarem, né? Para que vocês consigam já ativar o sistema racional, o sistema top-down, e vocês vão aumentar em muito a chance de vocês terem controle sobre aquilo que vocês vão comer ao longo do dia. Agora, se não tiver planejamento, se não tiver organização, certamente vocês vão sucumbir às emoções, aos desejos, a tudo aquilo que acontece ao longo do dia e que vai dar para vocês aquela sensação de prazer, de alívio, que você tem que comer porque você merece, porque você trabalhou muito, enfim, que a gente já comentou aqui bastante, tá? Fabiana Pedroso entrou. Fabi, um beijo, seja bem-vinda. A Fabi também é uma outra coach de emagrecimento consciente, estava com a gente no evento em Curitiba, por um mundo mais leve, na nossa mentoria do Coliseu. Então, Fabi, um beijo para você, obrigado por estar presente, é um prazer receber você na minha live, ok? Então, vamos lá.
Eu estava falando da questão de dormir 8 horas por dia, né? Eu até voltei aqui para falar um pouquinho sobre a questão de comer acompanhado do planejamento, porque eu lembrei de algumas coisas importantes. Dormir 8 horas por dia, o que tem a ver com o meu emagrecimento e o que tem a ver com o controle da minha compulsão, né? Eu já falei em lives anteriores, especificamente falei uma live só sobre o sono, tá? Mas é durante a noite, durante o seu período de sono, que várias coisas acontecem, desde processos cognitivos, estabelecimento de memória, processo de criatividade, várias coisas que acontecem durante a noite, durante o período do seu sono, né? Assim como fisiologicamente a liberação de hormônios importantes, tá? Para o seu emagrecimento. Por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento, ele é liberado durante a noite. Então, se você dorme pouco ou dorme mal, você tem comprometimento na sua produção de hormônio de GH. E o hormônio de GH, que é o hormônio do crescimento, é um dos principais responsáveis pela sua massa muscular. E a massa muscular vai te ajudar em muito a emagrecer, não só pelo consumo de energia da massa muscular, mas também por acelerar o seu metabolismo, né? Então, testosterona, se você dorme pouco, dorme mal, se aumenta o cortisol, tá? E o cortisol ele é um hormônio totalmente, é um hormônio estritamente engordativo, vai fazer com que você acumule gordura, né? Dormir mal, dormir pouco também mexe com a sua produção de insulina, né? Que também vai fazer com que você acumule gordura, enfim, né? Dormir pelo menos 8 horas por dia, ter um sono reparador, conseguir passar por todas aquelas 4, 5 fases do sono numa noite normal de sono é fundamental para que você consiga liberar os hormônios necessários para que você favoreça o seu emagrecimento. E também porque você acordou descansado, a sua cabeça vai funcionar melhor, você vai conseguir planejar melhor o seu dia, você vai conseguir ter muito mais controle sobre as suas decisões, inclusive as decisões relacionadas ao que você vai comer ou não, se você vai ao treinar ou não. Imagina, se você tem uma noite de sono perturbadora, que você não descansa muito, a chance é muito grande. Se você vai para atividade física de manhã, de você naquele dia dar virar para o lado quando o relógio despertar e não ir treinar, e isso vai atrapalhar no seu projeto de emagrecimento. Então, todas as decisões referentes e favoráveis ao seu emagrecimento vão ser prejudicadas se você não tiver uma noite de sono tranquila, tá? Então, dormir pelo menos 8 horas por dia, ter um sono reparador, que você possa descansar, é fundamental também para te ajudar a controlar a sua compulsão alimentar, né? Eu não falei aqui, mas quando você tem uma noite de sono ruim também, você produz um hormônio chamado grelina, tá? E esse hormônio é um hormônio que interfere na sua saciedade, mas que principalmente estimula você no dia seguinte a querer consumir mais alimentos, principalmente aqueles derivados do açúcar, tá? Você comer mais doce, tá? Então, olha quanta coisa que eu estou falando aqui, super superficial, não estou me aprofundando muito sobre a importância de você dormir 8 horas por dia no seu processo de emagrecimento e no controle da sua compulsão alimentar, tá? Uma outra sugestão importante é a questão da respiração, tá? Que eu também já fiz uma live sobre isso, mas você fazer exercícios respiratórios, exercícios que você faça respiração diafragmática, tá? Que é aquela respiração que você enche a barriga de ar e esvazia a barriga de ar, não é a respiração torácica que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Você fazer exercícios respiratórios abaixa os seus níveis de ansiedade e, portanto, lembra que eu falei, um dos principais responsáveis pela sua compulsão alimentar é a sua ansiedade. Então, se você conseguir abaixar os níveis de ansiedade, vai favorecer o seu emagrecimento. Não vou me aprofundar aqui porque a nossa live já está ficando muito longa e eu já falei sobre isso e eu vou trazer na semana que vem, quando a gente falar sobre ansiedade, eu vou falar bastante de respiração. Então, não percam a próxima live, nosso próximo encontro, que eu vou falar de um dos principais responsáveis por você engordar, que é a sua ansiedade. Eu vou falar também sobre como controlar melhor a sua ansiedade. Então, a respiração é um dos pontos importantes, tá? Outro ponto de fundamental importância também é a meditação, tá? A meditação vai fazer com que você foque no momento presente, com que você também diminua a sua ansiedade, né? Lembra, a ansiedade é você estar preocupado com algo que ainda vai acontecer com o futuro. Então, quando você faz a meditação, você trabalha o mindfulness, né? Que é focar no momento presente.
isso faz com que você relaxe, com que você acalme a mente, acalme os pensamentos, né? Com que você consiga trabalhar melhor com o seu sistema racional. Então, favorece de todas as maneiras para que você tenha mais controle sobre as suas decisões e sobre o seu emagrecimento também. E, por fim, né, uma coisa que é fundamental para controlar a sua ansiedade e a sua compulsão alimentar é fazer atividade física, né? Então, eu como profissional de educação física, sou um super motivador da atividade física e eu já falei para vocês aqui também especificamente somente sobre atividade física. E eu falei para vocês que, embora eu seja profissional de educação física, a atividade física não é a melhor estratégia para emagrecer. Ela faz parte do plano, ela te favorece uma série de coisas. A atividade física é bom para a sua vida, tá? Mas como uma única estratégia para o processo de emagrecimento não vai funcionar. E provavelmente você que está aí me ouvindo já tentou e viu que não funcionou, tá? Mas a atividade física é fundamental para a vida. Mas ela tem papel importante, né, no controle da sua compulsão, porque muitas vezes você come por emoção, você come para aliviar um sentimento, você come para sentir um prazer, e quando você come para sentir o prazer, você libera uma série de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que te dá uma sensação de bem-estar, de calma, de satisfação, de felicidade. Só que essa sensação, como eu já falei para vocês, ela é muito curta, né? De pouca duração. Então você tem que ficar comendo toda hora para que você satisfaça e sinta prazer através da comida. A atividade física, pessoal, ela tem exatamente o mesmo efeito. Toda vez que você faz uma atividade física, principalmente aquela que você gosta, aquela que você tem prazer de fazer, mas uma atividade física de moderada a intensa, ela vai te liberar os mesmos hormônios, serotonina e dopamina, liberados pelo alimento. Portanto, você vai ter essa liberação através da atividade física e não vai ser necessário que você coma para sentir prazer, para ter satisfação, para ter a sensação do bem-estar, né? Então, eu treino basicamente todos os dias e quando eu não treino, eu sinto falta dessa liberação da serotonina e da dopamina no meu organismo, de sentir essa sensação de bem-estar. Então, toda vez que você treinar, você vai ter essa liberação desses neurotransmissores, né? Que é apenas um dos inúmeros benefícios da atividade física na sua vida e na sua saúde. E isso vai favorecer com que você tenha mais controle sobre a sua compulsão alimentar, porque se você já liberou serotonina e dopamina treinando, você não precisa tanto do alimento para isso, ok? Então você substitui o alimento pelo treino e olha que troca muito mais saudável e isso sim vai te favorecer a ter um grande resultado de emagrecimento, ok? Então estamos chegando, pessoal, ao fim da nossa live. Vi que a Lu entrou aí também. Lu, seja bem-vinda, boa noite, tá? Chegou mais aí no finalzinho, mas depois essa live vai ficar gravada. Dá uma olhada lá. Convide as pessoas que você conhece que estão querendo perder peso, marque aqui os seus amigos para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo, tá? Então eu vou chegando aqui ao final, para você que está no Instagram, para você que está no Facebook, de mais uma live. Hoje a gente falou sobre compulsão alimentar, né? Falamos bastante sobre o que quais são as características, como que você identifica, o que causa, quais são as consequências, né? Eu trouxe aqui dicas importantes, fáceis de executar, que você pode praticar no seu dia a dia para poder ter mais controle sobre a sua compulsão alimentar, né? E a semana que vem nós vamos falar sobre ansiedade, que é um dos grandes responsáveis por você estar acima do peso, por você não ter controle sobre a sua alimentação. E em breve eu vou lançar também uma série onde nós vamos falar sobre como controlar a ansiedade e a compulsão. Então, pessoal, semana que vem não percam a próxima live, tá? Convidem os seus amigos, marquem as pessoas. Eu, obviamente, vou anunciar com antecedência nas nossas listas de transmissão, no próprio Facebook, no Instagram. Mas convidem as pessoas para que curtam lá a minha fanpage, a minha página, porque elas vão receber isso de todas as informações, vão receber o sinal de quando eu estiver ao vivo, vão receber lá o lembrete de que a live vai começar em breve, enfim, para que ninguém perca essa informação e esse conteúdo de extrema relevância, tá? A Ana tá dando parabéns, adorei as dicas. Ana, parabéns, um beijo para você, obrigado por ter me acompanhado. Obrigado a todos que, tanto aí no Instagram como no Facebook, me acompanharam, né? Peço desculpas para vocês que eu tinha marcado às 7h30, como sempre eu faço, eu entro em ponto. Hoje eu tive alguns problemas aqui por conta da chuva aqui em São Paulo.
da conexão na internet, entrei com 20 minutos de atraso, mas isso normalmente não acontece. Então, peço desculpas e agradeço a você que ficou até o final da nossa live, você que acompanhou até o final, para que eu pudesse trazer todo esse conteúdo, né? E se você gostou, se fez sentido para você, se você pode usar no seu dia a dia, certamente você pode, o seu colega pode usar, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, os seus amigos, o pessoal da empresa. Então, espalhe essa informação para o máximo de pessoas possível. Compartilhe, marque as pessoas aqui que você conhece, que também estão nessa batalha de controlar a sua composição alimentar, no processo de emagrecimento, de ativar o sistema top-down, para que mais gente tenha acesso a essa informação e vocês, junto comigo, contribuem para a gente tornar o mundo mais leve, né? Contribuem para que as pessoas sejam mais saudáveis, tenham um estilo de vida mais saudável, que as pessoas sejam felizes e plenas com o próprio corpo, né? Então, não tem preço quando as pessoas conseguem encontrar o caminho, conseguem emagrecer definitivamente e conseguem ser mais felizes só pelo fato de estarem com o peso e o corpo da maneira como elas estão. Então, é muito importante que vocês contribuam comigo nessa missão, ok? Então, agradeço aí a Paula também, arrasou pelo comentário. Então, vou me despedindo aqui. Qualquer outra dúvida, anote aqui nos comentários do vídeo. Se você ainda não entrou na minha lista de transmissão, tem aqui o link, né, na minha página para você entrar. Está lá fixado na minha página. Assim que você entrar na minha fanpage, tem o link. Ou você pode mandar para mim o seu telefone aqui inbox também. Eu vou te inserir na minha lista de transmissão, onde você vai receber dicas quase que diárias que vão contribuir para o seu processo de emagrecimento, que vão trazer muito valor e muita informação diferenciada para que você tenha mais sucesso no seu processo de emagrecimento, ok? Então, agradeço a sua audiência, agradeço pela presença, agradeço por estar presente mais uma vez. Lembra, na semana que vem nós vamos voltar a fazer a live toda segunda-feira, tá? Eu não fiz ontem por conta da minha viagem, que eu contei para vocês, e não ia dar tempo, ficou meio corrido, então eu preferi fazer hoje para ter mais calma de poder apresentar esse conteúdo para vocês. Então, na próxima segunda-feira, às 19h30, nós estaremos aqui para mais uma live, vamos falar sobre ansiedade. Então, não perca e marque todas as pessoas que você acha que precisam saber dessa informação, ok? A Rosângela está aqui, muito bom, você me ajudou muito hoje, obrigado. Gratidão, Rosângela, por ter assistido. E, na verdade, a ideia é essa mesmo, que você possa se beneficiar com as informações que a gente coloca aqui. A Bibiane, dicas maravilhosas, né? A Bibiane é uma das pessoas que me acompanha já há um tempo na minha fanpage, na minha lista de transmissão, e já teve resultados incríveis só usando as informações que eu coloco lá semanalmente na lista de transmissão, né? E em breve vocês vão ver aqui o depoimento da Bibiane, o quanto que ela melhorou somente com as dicas. Então, se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão, clica lá na minha página, tem lá o meu post fixo para você entrar na minha lista VIP, tá? É gratuita essa lista, você não precisa pagar nada e você vai receber uma série de informações, ou deixe o seu contato aqui em inbox que eu vou inserir você na minha lista VIP e gratuita de transmissão para que você receba informações relevantes e dicas para o seu emagrecimento, assim como fez a Viviane, que já teve um baita resultado, assim como teve resultado a Luciene, a Silmara. Então, várias pessoas que já usufruíram só de poder gratuitamente receber essas dicas aí na nossa lista de transmissão, ok? Então, boa noite a todos, obrigado aí pela presença, obrigado por estarem me acompanhando e nós nos vemos aí na próxima segunda-feira, na próxima semana, ok? Mas ao longo da semana, continue acompanhando aí os outros conteúdos que eu vou colocar na minha fanpage, no Instagram, tá? Então, agradeço aí você do Instagram pela presença, agradeço você do Facebook, boa noite e vamos juntos rumo ao topo, conseguir os resultados e ter muito sucesso. Eu estou aqui para contribuir para você, para te ajudar, para ser parte do seu sucesso também, tá bom? Então, obrigado a todos aí e uma boa noite.